Nós estamos de volta com o programa Missão 360 e vamos continuar a nossa conversa com o pastor Gerson Santos, que é o diretor mundial de Ministérios Urbanos da Igreja Adventista. Pastor Gerson, o senhor tem um trabalho de influência global, mundial. Que tipo de iniciativas interessantes e projetos o senhor tem visto em termos de evangelismo urbano ao redor do mundo? Talvez alguns dos métodos mais importantes que têm sido usados hoje nos centros urbanos são ministérios de grupos pequenos e serviços à comunidade. E como resultado dessas duas iniciativas, o plantio de novas igrejas. A gente tem visto que o Ministério de Grupos Pequenos funciona praticamente em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. E atender às necessidades das pessoas é seguir, utilizar o método que Jesus usava para preencher as necessidades das pessoas, para desenvolver um relacionamento, confiança, ganhar confiança das pessoas e depois então partilhar as mensagens do Evangelho. Agora, se o senhor mencionou que o método de Cristo funciona em qualquer lugar, que dicas o senhor daria aqui para a América do Sul? Eu diria, em primeiro lugar, para que alguém possa se envolver na atividade de evangelismo urbano, é orar. Orar e pedir a direção de Deus. Segundo passo seria formar uma pequena equipe de trabalho. 2 ou 3 pessoas, um pequeno grupo, estudando o lugar onde vocês pretendem trabalhar e descobrir as necessidades das pessoas que vivem naquela área. Orar pedindo a direção de Deus sobre o tipo de atividade que vocês pretendem desenvolver e orar para que Deus envie mais obreiros. Jesus diz assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, descreve o resumo do ministério de Jesus e diz a partir do verso 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões ele teve compaixão delas porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, Jesus disse: a nossa maior necessidade é orar, e orar pedindo a Deus que envie mais obreiros, porque realmente a tarefa que temos a cumprir é muito grande. Pastor Gerson, muito obrigado pela sua participação. Certamente nós vamos nos encontrar mais vezes aqui no programa Missão 360. E para saber mais sobre a missão nas grandes cidades, entre no nosso site novotempo.com/missão360. Vou repetir o endereço do nosso site, novotempo.com/missão360. Lá você vai encontrar fotos, histórias e muita informação sobre missão. E agora vamos continuar conhecendo algumas das cidades mais desafiadoras do mundo. Acompanhe a reportagem. Além de ser a capital da Rússia, Moscou é também uma vitrine para a cultura russa, conhecida por seus museus e teatros. Uma das mais conhecidas construções do mundo, a Basílica de St. Bale, domina a vista da Red Square. Moscou possui população de mais de 16 milhões de pessoas. Membros adventistas menores que 3 mil, cerca de 2% da população, que adora em 15 igrejas. Perto de lá, temos outra cidade. A capital e maior cidade da Ucrânia, Kiev, recebeu o nome de seu fundador. Uma cidade movimentada, Kiev é o lar da arte e da arquitetura de classe mundial. Tem, em média, 3,2 milhões de pessoas e um pouco mais de 4 mil são adventistas. Capital da Angola, Luanda foi fundada pelos portugueses no final de 1500. Localizada na costa atlântica da Angola, Luanda está no processo de reconstrução depois de anos de guerra civil. Hoje, Luanda possui 6 milhões de pessoas com cerca de 74 mil adventistas e mais de 270 igrejas, cerca de 1,25% da população da cidade. Temos um grande desafio na cidade de Luanda, que é a capital da Angola, por ser uma cidade que cresce um pouco a cada dia. Tem crescimento em coisas materiais, assim como em número de pessoas. É uma cidade vinda da ruína da guerra, e tudo está em expansão rápida.
Enquanto tudo aumenta, o nosso desafio para alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo também aumenta. Sydney, Austrália, é uma das cidades mais visitadas do mundo. Atrai turistas do mundo inteiro. Um dos portos mais profundos do mundo é conhecida como Sydney Harbour Bridge, com as icônicas velas na cobertura da Opera House. Sydney possui uma população de 4,7 milhões de pessoas e 9 mil adventistas que adoram em 85 igrejas e congregações. Vamos saltar para o outro lado do mundo. Buenos Aires, capital da Argentina, foi primeiramente estabelecida em 1500 e hoje a Grande Buenos Aires tem uma população de 14,5 milhões de pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está em crescimento e possui mais de 160 igrejas com mais de 22 mil membros. No entanto, ainda é menos que 2% da população. O objetivo principal é plantar igrejas em um lugar onde as pessoas não são receptivas. Acredito que não teríamos alcançado as pessoas lá se não fosse através do centro de influência. Através da simpatia, buscar saber as necessidades e, assim, ganhar a confiança. O objetivo para o futuro é que o centro de influência seja autossustentável e venha gerar outras igrejas. Londres é muito conhecida por suas vistas e por seu charme. A cidade é constituída por 13,3 milhões de pessoas, o que a torna uma das maiores cidades da Europa. O crescente desafio do secularismo faz com que seja difícil alcançar as pessoas. Dentre os milhões que andam pelas ruas, apenas 15 mil adventistas moram nessa cidade europeia. A Índia é conhecida por sua paisagem urbana. A região de Mumbai, anteriormente conhecida como Bombay, é uma das maiores áreas metropolitanas da Índia, com uma população de cerca de 21,2 milhões de pessoas. Essa área possui cerca de 11 mil membros adventistas do Sétimo Dia. Isso toca apenas a superfície da população total. Os desafios do mundo religioso proeminente são aparentes nessa região do mundo. É impressionante notar o desafio referente às áreas urbanas do mundo. Que bonito observar a mensagem alcançando áreas urbanas. Ore para que Deus envie missionários, para que possamos encontrar formas de alcançar essas áreas urbanas. Hoje vemos uma nova e gradual realidade. No início de 2009, de acordo com os relatórios preparados pela ONU, nós, habitantes do planeta Terra, nos tornamos uma espécie urbana. Foi nesse ano que, pela primeira vez na história, mais do que 50% da população mundial habitava em áreas urbanas através do planeta. E as previsões baseadas na mesma taxa de crescimento indicam um pouco mais de 70% da população mundial vivendo em cidades com o passar de mais 25 anos. Em seu discurso profético que encontramos em Mateus 24, Jesus Cristo disse o seguinte: "E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Será que nessa afirmação Jesus Cristo também tinha em mente os grandes centros urbanos do mundo? Sem dúvida alguma. A paixão de Deus pelos habitantes das cidades não começou no início da era cristã. Mesmo embora Deus nos tenha originalmente criado com o intuito de que vivêssemos dentro de um estilo de vida em meio à natureza, logo após a entrada do pecado e a decisão de Caim de construir a primeira cidade, ele não desistiu de buscar seus filhos e filhas aonde quer que estivessem, incluindo aqueles moldados pela vida urbana. Um dos melhores exemplos dessa realidade encontramos em um livro milenar que está no Antigo Testamento, o livro de Jonas. Nesse livro, falando sobre a cidade de Nínive e em busca de um profeta rebelde que, indignado por ter perdido a sombra de uma planta que sequer havia plantado, e ainda mais enfurecido pela demonstração de graça do Criador por uma cidade já arrependida, Deus faz uma pergunta retórica a Jonas: "Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?" Deus tinha um plano para Nínive. Deus tinha em mente uma missão para salvar os habitantes de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Do contrário, não teria enviado um profeta, mesmo que relutantemente, para cumprir aquilo que ele desejava. Séculos mais tarde,
O próprio Jesus demonstrou a mesma preocupação ao ver a realidade urbana ao seu redor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mais de 3,5 bilhões de pessoas hoje vivem em áreas urbanas ao redor do mundo, onde, entre elas, como os habitantes de Jerusalém nos dias de Jesus, muitas vivem aflitas e desamparadas, sem encontrar razão para viver ou sequer compreender o propósito da sua existência. Os problemas são muitos: explosão populacional, injustiça, pobreza, poluição, falta de assistência médica, criminalidade, corrupção, trânsito insano, carência de moradia adequada, desigualdade social. A lista é longa. A missão parece impossível de ser alcançada. Será? Voltando à experiência de Jonas, a maneira através da qual Deus usou Jonas nos dá esperança. Por quê? Porque Deus usa instrumentos simples, pequenos e muitas vezes imperfeitos para cumprir os seus propósitos, mesmo em situações de aparente impossibilidades. É por essa razão que no Novo Testamento Paulo afirma: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Somos convidados, como discípulos de Jesus, a ser luz no mundo e sal da terra, buscando orientar e influenciar as pessoas ao nosso redor com a mesma paixão e preocupação que Deus tem por suas filhas e filhos nas grandes cidades ao redor desse mundo. Não se esqueça, a história humana não terminará em um jardim como começou, mas em uma cidade, transformando cada um daqueles que alcançarão a salvação em um cidadão urbano na Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa foi a visão que João teve do futuro amanhã. Qual é a sua para cumprir a missão na realidade de hoje? Por muitos anos, a missão cristã focou áreas afastadas, como ilhas e povoados. Mas à medida que a população se deslocou da agricultura para a indústria e tecnologia, a população também se deslocou das áreas rurais para as áreas urbanas. E hoje nós saímos do estúdio e viemos ao coração de São Paulo, o exemplo de uma grande metrópole que cresce em ritmo acelerado. São bilhões de pessoas vivendo em grandes cidades, cada uma delas com necessidades únicas. Em alguns lugares, você vai encontrar condomínios de luxo, em outros, você vai encontrar imigrantes lutando para sobreviver. A missão urbana nos desafia a encontrar formas criativas de tocar vidas com o Evangelho. Mas se você também vive em uma grande metrópole, tente se envolver em um projeto que toque vidas. Ore para que Deus te mostre como ajudar. Se você quer saber mais sobre missão em grandes cidades, acesse o nosso site novotempo.com/missão360. Ali você encontra vídeos, fotos, histórias de missionários e muita inspiração. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Nós nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.